Olá pessoal, então vamos começar agora a nossa aula sobre classicismo, tá? Mais uma escola literária aí desse bimestre. Relembrando os vídeos anteriores, nós estudamos o trovadorismo, que era lá no século XII, século XIII, né? A sua principal característica era o teocentrismo, né? Onde tinha lá Deus, era o centro de tudo, a igreja era muito forte, Idade Média. Tá? E quais eram os textos dessa época? As cantigas, né? Cantigas de amor, de amigo, cantigas de escárnio e maldizer, tá? Que faziam críticas à sociedade. E também descrevia as lamentações, o sofrimento das pessoas lá, dessas mulheres que ficavam aguardando seus maridos e dos homens, né, que sofriam por um amor de uma mulher inalcançável. Tá? Esses textos eles tinham, né, muitas repetições, eram escritos no geral com 5 sílabas poéticas, né, e eram cantadas. Tá? Então isso era a característica do teocentrismo. O segundo vídeo falava do humanismo. Ali já uma mudança no comportamento do homem, tá? Humanismo mais ou menos século XIV até o século XV, né? E a sua principal característica é o antropocentrismo, tá? Os textos ali que nós vimos, as poesias palacianas, as crônicas e os autos e farsas de Gil Vicente, tá? Neste humanismo, os textos, né, eles eram escritos em 5 e 7 sílabas poéticas. Os textos já não eram mais cantados, eram declamados, e o forte ali era o teatro, tá? Onde o Gil Vicente fazia muita crítica à sociedade, tá? Com aquele tom de moralizar a sociedade. Tá? Então foi isso que estudamos até agora. Depois disso vem o classicismo. O classicismo já vem no período do Renascimento, tá? Renascimento para a história, o momento histórico é o Renascimento. Ele se passa no século XVI, mais ou menos, é final do século XV e século XVI, tá? Teve início em 1527 até 1580. Então vamos lá. É o nome dado para o classicismo, é o nome dado ao estilo literário que surgiu na época do Renascimento. Surgiu na Europa no século XV ao século XVI. Foi um período de grandes transformações culturais, políticas e econômicas. Como o próprio nome aponta, a proposta do classicismo era um retorno às formas e temas da antiguidade clássica, ou seja, Grécia e Roma antigas. Então, aqui é esse início do classicismo. Esse slide aqui eu tirei do livro didático de vocês, tá? Tá lá na segunda unidade do livro didático, no classicismo, tá na página 55, tá? Nós continuamos ainda, a gente no capítulo 4, na unidade 2 do livro didático, tá? Que era enorme. Então, essa informação que eu tirei de lá. Aqui tá falando um pouco do contexto histórico, o que acontecia nesse período, tá? Então, vamos lá à leitura. Embora os estudos clássicos de ciência e literatura tenham se iniciado na cidade italiana de Florença no século XV, é no século XVI que a Idade Áurea, renascentista, toma corpo, com artistas como Rafael, Michelangelo, Botticelli, Lorenzo de Médici, Leonardo da Vinci, Poliziano, Pulci, Ariosto, Maquiavel, entre outros. Então, esses artistas deste período, gente, são muito conhecidos até hoje, tá? Esta imagem que tem no livro didático de vocês é uma obra chamada Davi, é de 1501 até 1504, tá? Então é uma obra de Michelangelo, tá? Então os artistas deste período do Renascimento, eles valorizavam que é a perfeição do corpo humano. Então várias obras você vai ver o corpo humano, todos os seus detalhes, tá? Muito bem feito. Sempre eles priorizavam a beleza ali. Na área da ciência, experiências significativas foram realizadas. O físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei, por exemplo, iniciou suas experiências com a astronomia, o pêndulo e o termômetro no século XVI. Nicolau Copérnico desenvolveu a teoria heliocêntrica. Essa teoria heliocêntrica é aquela que o Sol, né, fica no centro
do universo, tá? Então tudo isso foi descoberto neste século XVI, veja como ele é importante, tá? Nas artes plásticas, a obra de Leonardo da Vinci é o ponto alto. A literatura feita no século XVI, nesse ano, na Itália, era conhecida em toda a Europa e considerada referência para os artistas dos outros países. Então a Itália é um centro ali da literatura, tá? Nesse período, passou-se a cultuar a antiguidade latina como forma de resgate das origens italianas. O latim, muito usado até o século XV como expressão erudita e religiosa, foi substituído pelos dialetos, e a produção literária ganhou novos contornos e uma identidade própria. Então, neste período surge aí as línguas, tá? A nova forma de falar. Ninguém fica mais só falando latim, tá bom? Aparece uma outra maneira aí de se comunicar. Dando continuidade ao contexto histórico, eu trouxe outras informações ali, além do livro didático, tá? Então, o humanismo é presente nesse período, né? A religião não deixou de ser importante, mas o homem passou a se preocupar com si próprio, valorizando a sua vida aqui na Terra. Não é mais só a vontade de Deus, tá? O homem também tem poder aqui. O antropocentrismo, o homem que passava a ser evidenciado, não mais Deus, tá? Crise na igreja. Era a época da Reforma Protestante, liderada por Lutero. A ciência passou a questionar os dogmas da igreja. Espanha e Portugal permaneceram leais à Igreja Católica. Expansão marítima. Com as grandes navegações, o homem foi além dos limites da sua terra. Então foi aqui que foi descoberto o Brasil, por exemplo, né? Mas ainda estamos estudando, tá, a literatura da Europa e de Portugal, né? Principalmente a de Portugal, tá? Mercantilismo, o crescimento do comércio e das cidades, foi o fim do sistema feudal. Então aqui a moeda se fortaleceu ainda mais. Nós vimos isso começou no humanismo, tá? E aqui nesse período do Renascimento ficou mais forte, tá? Foi consolidado. Invenção da imprensa, isso foi essencial para a literatura, porque contribuiu para a divulgação das obras de vários autores gregos e latinos, tá? Então aqui essa foi a parte mais importante para a literatura. Vamos agora para as características deste classicismo, tá? O que aparece nos textos? Racionalismo. A capacidade de raciocinar é bastante valorizada. A expressão dos sentimentos era controlada pela razão. Então essa é uma característica desse período. Você veja aquele poema, O amor é fogo que arde sem se ver. O Camões, ele tenta ali ser racional, ele tenta descrever o amor de uma maneira racional, né? E não consegue, fica confuso, mas ele tenta ser racional o tempo todo, tá? Racionalização, reflexão sobre o mundo e sobre o lugar do homem no mundo. Então isso também aparece nos textos. Valorização da cultura grega, paganismo. A cultura grega passa a ser valorizada principalmente por causa da visão que se tinha do homem, retomada da mitologia. Tá? Impossível não falar aqui de Os Lusíadas, né? Vocês viram lá os deuses do Olimpo, né? A guerra lá com os deuses, eles interferiam o tempo todo na obra, tá? Então aqui é um exemplo bem clássico aí. Carpe diem, aproveite o dia. Busca por aproveitar o dia porque a vida é efêmera, passageira. Efemeridade do tempo. O tempo e a vida passam rápido e devem ser aproveitados. Então essa é uma característica que aparece nos textos deste período, tá? Neoplatonismo. O que é isso? O amor sensual e ao mesmo tempo platônico. Hedoísmo. Busca por satisfação dos desejos humanos. Tá? Vocês viram lá na obra também, né? Aquela parte das ninfas. Tem tudo a ver com isso aqui. Equilíbrio formal. Então aqui para a literatura, muito importante, ó. Utilização de poemas de formas fixas, rimas e métricas regulares. Doce estilo novo. Gosto pelo verso decassílabo, 10 sílabas métricas, em substituição à redondilha maior, verso de 7 sílabas métricas. Lá no humanismo era usado mais 7 sílabas poéticas, tá? Aqui começa então a usar as 10 sílabas poéticas, tá? Personificação.
elementos da natureza personificados como deuses gregos, o amor, o tempo, etc. E as figuras de linguagem predominantes nos textos deste período aí do classicismo: paradoxo, antítese e personificação. Tá? Então essas são as principais características deste período aí. Vamos agora para os autores e as obras importantes. Francisco Sá de Miranda. Ele foi nascido em Coimbra, Portugal, em agosto de 1481. Francisco de Sá de Miranda é considerado um dos mais tradicionais poetas de Portugal. Qual foi a importância deste autor, gente? Ele passou um tempo na Itália e ele trouxe para Portugal o quê? Os novos conceitos da arte renascentista e uma nova forma poética, a medida nova, com versos decassílabos. Ele foi o responsável por trazer para Portugal o soneto, tá? Que é essa expressão lá com 2 quartetos, 2 tercetos que nós já estudamos. Tá? Foi Francisco Sá de Miranda que trouxe essa nova forma de escrever poemas. Tá? É claro que o principal escritor, o principal artista deste período literário é o Luís Vaz de Camões, que nós já estudamos, tá? Então, ele escreveu poesias líricas e épicas e escreveu peças teatrais também. Sua principal obra, Os Lusíadas, né? Dividida em 10 partes, com 8.816 versos, 1.120 estrofes, né? Que narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Então, narra a história de Portugal. Nós já estudamos esse texto, fizemos aquele trabalho no início lá, né? Do ano. Mas esse, sem dúvida, é o principal artista, tá? Principal escritor deste período literário, tá? Falando ainda de Os Lusíadas, o ano de publicação, 1572, e este livro é o que, gente? Ele é um grande elogio ao povo português, tá? Por narrar a história de Portugal, ok? Trouxe aqui, ó, sei que alguns já estudaram, né? Nem todos estudaram como devia, mas vamos lá falar um pouquinho dessa obra para relembrar. Este capítulo do livro didático de vocês fala muito de Camões. Dá uma folheada lá no livro didático, tá? Tem muitas imagens, tem coisas interessantes aí. É a obra mais conhecida do escritor português, que tem como assunto principal a viagem marítima de Vasco da Gama às Índias. Também fala sobre as grandes e perigosas navegações, exaltando o heroísmo do homem ao se lançar em águas desconhecidas, a descoberta de novas terras, povos e culturas, o Império Português no Oriente, os reis e heróis de Portugal. O trágico amor de Inês de Castro e o seu relato de partida é um dos episódios mais conhecidos dessa obra. Outro é o relato do discurso irado do velho do Restelo e o acontecimento do gigante Adamastor, que é a representação mítica do Cabo da Boa Esperança, simbolizando os perigos e tormentas enfrentadas no caminho para a Índia. Em paralelo, desenvolve-se também uma história mitológica, envolvendo lutas entre os deuses do Olimpo. Há um ecletismo religioso que mistura um pouco da mitologia grego-romana a um catolicismo fervoroso. Veja que inusitado. Os portugueses são protegidos pelos deuses, mas procuram sempre levar aos pagãos a fé cristã. Mesmo havendo fervor religioso, lê-se algumas passagens com erotismo, como na Ilha dos Amores. A epopeia termina com o poeta lamentando as injustiças que o reino lhe terá cometido, reforça a dedicatória da obra ao jovem rei Dom Sebastião e aproveita para lhe dar alguns conselhos. Que se aconselhe com os melhores, governe com justiça, premeie apenas e sempre quem merece, lute com bravura e inteligência para expandir Portugal e a fé cristã. Então, este foi um resumo aqui dessa obra tão conhecida aí deste período do classicismo, tá? A obra mais importante, sem dúvida nenhuma, em língua portuguesa, gente. Agora eu trouxe aqui para vocês algumas obras deste período, tá? Algumas obras muito importantes que são até hoje visitadas e reconhecidas aí mundialmente, tá? Então, O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, de 1483.
Esta imagem ela é associada ao classicismo, tá? Inspirada na mitologia romana, Vênus aparece nua no centro da pintura sobre uma grande concha, que por sua vez está repousada sobre a água do mar. Observe que Vênus está banhada de luz, exaltando a pureza da alma da deusa. Mediante traços bem delineados e finamente requintados, podemos notar a busca pela beleza clássica e ideal. O classicismo associa a esta obra os seguintes aspectos: mitologia e paganismo, que é a crença em deuses não aceitos pela Igreja, e o idealismo do belo, do bem, da verdade e do amor, que é a busca pela perfeição estética. Então, essa obra é uma obra importante neste período aí do classicismo, tá? Outra obra conhecida até hoje, gente, que é muito conhecida e é deste período, tá? Mona Lisa. Ela é uma obra de 1503 até 1505, uma das obras mais famosas de Leonardo da Vinci. Alimenta a imaginação de escritores e cineastas, além de ter sido inspiração para diversos artistas que recriaram a personagem em outras obras de arte. Então veja que não precisamos estudar muito para conhecer uma obra dessa, e é deste período importante aí da história, tá? Por fim, trouxe aqui uma outra obra, tá? Essa daqui é uma obra que está em Roma, na Itália, tá? Ela foi finalizada no século XVIII, mas ela mostra bem isso, olha. Ela mostra uma construção monumental, né, que tem o que? A imagem de homens e deuses, né, enfeitando lá o seu templo, na sua sepultura ali. Então, neste período, essa obra foi baseada neste período do classicismo, tá? É uma obra muito conhecida, visitada aí por turistas do mundo todo lá em Roma, na Itália. Tá? Só para finalizar. O classicismo terminou em 1580, quando houve a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A passagem de Portugal ao domínio espanhol após a morte de Dom Sebastião numa batalha. E também, no mesmo ano, aconteceu a morte de Luís Vaz de Camões. Tá? Então, até aqui foi esse classicismo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar mensagem no WhatsApp. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima!